E vamos com mais entrevista. Vamos falar sobre a participação popular contra a corrupção. Sobre esse assunto, nós vamos começar a conversar agora com Carlos Eduardo Valentim. Ele que é membro da diretoria do Departamento Jurídico da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Olá, boa tarde. Tudo bem, Carlos? Tudo bem? Tudo bom. Carlos, me diga uma coisa, como é que se encontra nesse momento essa participação popular do paulistano, do brasileiro em relação à política? Olha, eu acho que a participação, né, do povo tem crescido muito aí nos últimos 10 anos, mais ou menos, né, no meio dos anos 2010, mas, na minha opinião, ela é ainda reativa. As crises que aparecem, onde tem um tipo de questão aí levantada pela imprensa, né, o povo reage, mas deveria ser, né, uma participação mais completa, no sentido de se escolher melhor, né, os representantes, acompanhar aí a atuação deles e ter uma participação completa, né, mais evoluída, assim, em sede de democracia. Então, pelo que você está falando, é reativo. O brasileiro ainda tem dificuldade diante de problemas sociais que de repente o incomodam, por si só ele ir para a rua, ou por si só ele exigir os seus direitos, precisa de alguma coisa ali para poder finalmente ele sair da inércia. Seria isso, né? Exatamente isso. Essa inércia aí, essa participação reativa, né, ela é muito importante no sentido da formação política, né, educacional do brasileiro médio. Isso a gente vê, né, uma melhora, né, principalmente nesse aspecto aí de relação aí às questões sociais que se apresentam, mas na minha opinião, né, uma formação política, né, educacional política aí por parte dos cidadãos melhoraria bastante o cenário, né, e permitiria aos eleitores, né, ter uma visão mais holística das questões, né, não só protestar contra atos aí que são praticados pelo poder público, mas também saber a infraestrutura disso, né, conhecer a infraestrutura disso, né, como eles podem participar de forma ativa nisso, elegendo especialmente, né, prestando atenção nos seus votos, né, e na alteração dos eleitos, né, no momento posterior, né, no momento de avaliação dos mandatos. Carlos, o que você está falando eu estou achando muito interessante pelo seguinte, a impressão que passa é que o brasileiro ele é educado em relação ao termo política com o termo eleitoral, com a eleição. O brasileiro jovem, ele não entende a complexidade da política, que se dá até no nosso dia a dia, né? Então ele acaba sendo educado, enxergando a política como simplesmente um pleito eleitoral, a hora de ir lá e votar. E não se resume a isso, né, Carlos? Ah, sim, muitas vezes, né, nem se lembra dos seus, quem eles elegeram. Isso é muito preocupante, né? Isso é uma democracia desenvolvida, uma preocupação muito grande mesmo, né, com relação a isso, porque boa parte da atuação política ela é feita em momento, né, do acompanhamento e da execução do mandato, né, pelos quais os representantes foram eleitos. Ô Carlos, e essa inércia que nós falamos agora há pouco, essa falta de atividade política por parte do cidadão brasileiro, a não ser que tenha um gatilho ali, um estopim para fazer isso. De certa forma, a pobreza é uma consequência, é uma das consequências disso, exatamente por o brasileiro não saber exigir os seus direitos, fiscalizar realmente no dia a dia, e até mesmo quando existe alguns atos, ele está sendo às vezes direcionado, né, por determinada
time político, né? Quer dizer, ele não consegue, pelas suas próprias forças, pelos seus próprios pensamentos, às vezes, questionar o que está acontecendo na sociedade e exigir uma mudança disso? Sim, eu acho interessante sua pergunta aí, porque a pobreza é consequência disso, mas também a causa dos problemas é a falta de educação, né, proveniente da pobreza em grande escala. É porque uma educação falha, ela não se reflete só em notas mais baixas em matemática, em português e o resto, mas também na educação geral, né, isso vai se refletir na vida futura do jovem, da criança, né? Isso, na minha opinião, falta um trabalho maior nesse sentido, né? No Brasil, especificamente, a verba destinada à educação é fixa, né? É muito aquém do desejado, né? E a qualidade também que é oferecida influencia nesses problemas, né? Que advém aí da atuação governamental, né? E gera por si só um ciclo vicioso, né? Que gera pobreza de forma adjacente aí e alimenta de novo esse ciclo aí de pobreza, enfim, que falta aí do país até melhor, né, para ser percebido aí pelo povo geral. E é curioso, né, Carlos, porque a gente faz uma análise desses fatos e a gente vai para um lado, vai para o outro e a gente acaba voltando sempre na baixa qualidade da educação no Brasil, né? E não existe nação forte que não invista fortemente em educação, né, Carlos? Assim, claro, há exemplos nesse sentido, vastos até, né, para serem ignorados, como são ignorados. Você vê o caso só dar um exemplo, né, para não entrar em mais detalhes, da Coreia, por exemplo, né, um país que tinha um nível de desenvolvimento muito baixo e que, ao longo da década de 60, se não me engano, investiu pesadamente em educação. E hoje em dia a gente vê aí a Coreia no nosso dia a dia, né, nos veículos e na cultura, né, os adolescentes, inclusive, consomem. E outro caso interessante aí que eu estava foi que eu estava vendo outro dia uma foto, inclusive do Japão, né, mais especificamente em Hiroshima, Nagasaki, uma das cidades que foram destruídas pela bomba, uma foto de uma sala de aula no meio dos escombros. E os professores lá ensinando alunos com cadeiras precárias, enfim, mas o foco do país, né, do Japão, no caso aí, é a educação, né, isso reflete, né, isso gera frutos de forma clara e é sabido pelos países, né, e alguns, como o Brasil, se recusam aí em dar uma guinada mais para uma educação mais de qualidade, né, de outras formas. Carlos, eu acho que educação e tecnologia também, né? Eu lembro que aproximadamente uns 10 anos atrás, eu escutei uma notícia que lá na Coreia você conseguia baixar um filme de 2 horas em apenas 45 segundos, porque a internet lá era uma das melhores do mundo. Então você vê que o avanço tecnológico aliado à boa educação traz consequências boas para a população e, consequentemente, essa diminuição da pobreza, né? Sim, claro, mas é que eu te falei, né? Eu acho que é um ciclo isso aí, porque mais uma educação melhor gera mentes, né, que possam pensar em tecnologias mais avançadas, né, para gerar, inclusive, polos tecnológicos, onde haja interesse do cidadão, que o governo invista em polos tecnológicos, né, centros de excelência em tecnologia. Você tem toda a razão. A tecnologia, ela auxilia, mas eu creio, assim, que a mentalidade, né, do povo, aliado aí às escolhas políticas, ajudam, né? É uma situação sinérgica, né? Você está falando aí a questão da tecnologia, né? A presença da tecnologia no ensino e o ensino em si como foco. Carlos, nosso tempo está praticamente esgotado, mas eu vou fazer uma última pergunta para você. Nesse momento de pandemia, o que a gente poderia fazer para ser mais atuante em relação à política? O que a população poderia fazer num momento tão difícil como esse, que a gente não pode necessariamente ir para as ruas fazer manifestação? Eu acho que nós poderíamos fazer, né? Assim poderia fazer, nós todos, é nos lembrar, né,
das questões aí que nos levaram ao momento atual. A gente vai falar de pandemia, né, e proceder aí ao processo político, a eleição dos novos representantes que se aproxima, né, esse processo. A gente não pode esquecer da corrupção endêmica, né, do país, das grandes crises nesse sentido, porque no segundo artigo aí que eu escrevi, né, recentemente, essa relação aí da corrupção com as consequências aí das eleições, ela não pode ser esquecida, né? A corrupção, né, não pode ser colocada para debaixo do tapete na hora de se enfrentar os problemas atuais. Aqui a gente estava falando, você tem a reação a esse problema atual, né, da pandemia, né, e as consequências políticas disso. Você tem isso, mas a gente não pode esquecer, né, do passado recente, inclusive, e evitar uma amnésia, né, com relação a isso. Carlos Eduardo Valentim, membro da diretoria do Departamento Jurídico da Fiesp. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigado a você e os seus ouvintes. Bom trabalho, Carlos.